Olá, essa aula tem como assunto funções inorgânicas, ácidos. Começando pelos ácidos, vamos trabalhar nessa aula a função de ácidos segundo Arrhenius, que diz: ácidos são substâncias que, ao serem dissolvidas em água, sofrem ionização, liberando como único cátion o íon H+. Alguns exemplos são o ácido clorídrico, que na presença de água libera o íon H+, e o ânion Cl-. Essa mesma equação pode ser representada da seguinte forma: o ácido clorídrico, na presença de água, libera o íon H+, que nesse caso está ligado na molécula de água e está representado na forma de H3O+, e libera também o ânion Cl-, que é o cloreto. Outro exemplo é o ácido nítrico, HNO3, que também libera o H+ na presença de água como único cátion e, juntamente com o H+, libera-se o ânion NO3-. Outra forma de representar é o cátion H+ junto com a molécula de água, formando o cátion H3O+. H3O+ e H+ são o mesmo cátion, representado de duas formas diferentes. Alguns ácidos sofrem ionização em mais de uma etapa. Por exemplo, o ácido fosfórico. Ele tem 3 hidrogênios para liberar, e ele vai liberar esses hidrogênios em 3 etapas. Na primeira etapa, ele libera apenas um hidrogênio na forma de H+, e dos seus 3 iniciais sobram 2. Então, sobra o ânion H2PO4-. Se ele liberou uma carga positiva, sobra uma carga negativa com ele. Então, o ânion que sobra é H2PO4-. Esse ânion ainda tem um hidrogênio para liberar. Então, ele ainda é uma substância ácida, capaz de liberar um H+. Então, ele está aqui e libera mais um cátion H+. Depois de liberar o segundo H+, sobra apenas um hidrogênio. E como ele liberou uma segunda carga positiva, ele sobra nele mais uma carga negativa. Somando essa carga negativa com a que ele já tinha recebido, ele fica com duas cargas negativas. Então, HPO4, 2-. Como ainda tem mais um hidrogênio para liberar, esse HPO4, 2-, está aqui, ainda é um ácido, libera o seu último hidrogênio na terceira etapa e sobra o ânion PO4, 3-, que não tem mais hidrogênio para liberar. Então, esse ácido ele liberou 3 hidrogênios em 3 etapas. Falando sobre nomenclatura dos ácidos, a forma da nomenclatura depende se o ácido é oxigenado ou não oxigenado. Nas nossas aulas de química analítica, nós não vamos nos preocupar muito com nomenclatura, então eu vou passar bem rápido nessa parte. Quando o ácido é não oxigenado, a terminação é hídrico. Então, por exemplo, eu vou ver o elemento que está junto com o hidrogênio e vou colocar o nome do elemento e hídrico no final. Então, flúor, fluorídrico, selênio, selenídrico, bromo, bromídrico. CN aqui no caso não é um elemento, são dois elementos, carbono e nitrogênio. Então vai virar ácido cianídrico, iodo iodídrico, enxofre sulfídrico. Tá? Isso é para ácidos não oxigenados, que não têm oxigênio na sua fórmula. Quando o ácido tem oxigênio, que são ácidos oxigenados, é um pouco mais difícil. Eu posso ter um prefixo, se eu tiver muitos NOx diferentes, e eu sempre vou ter dois sufixos, que é a terminação ico ou oso. Vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar o cloro. Como o cloro tem 4 valores de NOx, que é número de oxidação,
Aqui ele tem NOx mais 1, aqui é mais 3, aqui é mais 5, aqui é mais 7. Então, o menor NOx termina com oso. Os dois menores terminam com oso. Só que o menor de todos começa com hipo e termina com oso. O segundo menor não começa com hipo e termina com oso. O maior de todos começa com per e termina com ico. O segundo maior termina com ico. Então, os dois maiores terminam com ico e os dois menores terminam com oso. E todos têm cloro no meio aqui, ó. Hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. Tá? Quando só tem duas opções de NOx, o menor é oso e o maior é ico, sulfuroso, sulfúrico, nitroso, nítrico, para nitrogênio e enxofre. Quando tem três opções, o maior é ico, o menor é oso e o menor do menor, se podemos dizer assim, né, é hipofosforoso. Tá bom? Mas como eu disse, os nomes, quando a gente precisar, eu vou estar falando para vocês. É só para vocês acostumarem um pouco com as terminações, né? Ico, oso, hídrico e assim por diante. Agora, isso aqui é um pouco mais importante, saber quais ácidos são fortes e quais são fracos, tá? Depende também se o ácido é oxigenado ou não. Quando o ácido não é oxigenado, você vai precisar decorar quais são os ácidos fortes. São esses três aqui, ó, que são elementos da coluna 17, são halogênios. Só não é o flúor, né? O flúor não está aqui. O cloro, o bromo e o iodo são os outros halogênios importantes. São os três hidrácidos fortes. O HF, que seria o outro halogênio da coluna 17, ele não entra como forte, ele fica como moderado, e todos os outros são fracos. Então, ou seja, você pega a coluna 17, que tem flúor, cloro, bromo e iodo, o flúor fica como moderado, os outros três são fortes, e todo mundo que não é da 17 fica como ácido fraco, tudo bem? É assim que você memoriza a força dos ácidos não oxigenados. Agora vamos para a classificação dos ácidos oxigenados. Os ácidos fortes são aqueles em que, quando eu subtraio o número de oxigênios pelo número de hidrogênios, e se essa subtração der maior ou igual a 2, ele é classificado como forte. Como assim? Eu pego aqui o número de oxigênios, 4, menos o número de hidrogênios, que nesse caso é 1. 4 menos 1 dá 3, ou seja, deu maior ou igual a 2. Então, ele é classificado como forte. Ou seja, aqui, ó, número de oxigênios menos o de hidrogênios. 4 menos 2, 2. Deu maior ou igual a 2. 3 menos 1, 2. Sempre que der maior ou igual a 2, ele é classificado como forte. Se essa continha der igual a 1, ele é classificado como moderado. 4 menos 3, 1. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Tudo bem? Sempre que der 1, é moderado. E por último, se eu fizer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, observa que é sempre o número de oxigênios menos o de hidrogênios. Se der 0, vai ser fraco. 1 menos 1, 0. 3 menos 3, 0. Então, aqui nós terminamos aquilo de mais importante sobre ácidos que nós vamos utilizar nas nossas aulas posteriores de Química Analítica.